sala, começar a fechar as turmas, entender o que de fato está acontecendo, quais são as turmas que estão ali precisando de mais alunos. Então, eu gostei muito desse tema de estamos chegando perto do finalzinho do ciclo e ainda dá para fazer alguma coisa. Meu nome é Wagner, eu trabalho aqui na Layers, e um dos meus principais focos de atuação aqui junto com o pessoal é ter um trabalho muito próximo com a equipe de produto e sempre trazendo um olhar sobre as tendências de mercado e começar a levantar um pouco uma visão do que está acontecendo para frente. Então, eu acho que quando a gente vai falar de tendências, muitas vezes a gente confunde tendências com previsões ou com grandes apostas. E eu acho que para começar eu gostaria até de separar um pouco do que são essas coisas. E até nas conversas com os times de produto, como que a gente leva isso. É importante dizer que quando a gente fala de tendência, a tendência a gente olha baseado em sinais. Então, a gente vê muita coisa ao longo do ano, então a gente fica ouvindo falar, uma época foi lousa digital, outra época foram projetores, outra época foram, na época de Covid, o que a gente precisa fazer para controle de temperatura. É muito fácil a gente se perder entre o que é de fato uma tendência e do que é um ruído. Então, para começar a deixar algumas coisas mais claras aqui do que a gente vai dizer. Quando a gente fala de futuro ou de coisas que podem acontecer, eu concordo muito com as teorias que olham para isso como cenários. Então, olhar para o futuro de uma forma propositiva e intencional. O que significa isso? Nada mais é do que a gente se colocar no lugar de quem constrói o que vai acontecer no futuro. Então, imagina que o futuro é uma coisa que vai acontecer, e essas coisas que podem acontecer são probabilidades, são cenários possíveis, só que o cenário que a gente vai chegar depende do que a gente, mesmo como indivíduo, como escola principalmente, decide o que vai priorizar ou o que vai colocar em prática. Por que eu gosto muito dessa conversa, especificamente agora nesse momento? A nossa visão aqui é sempre do mantenedor e do gestor da escola. Eu sempre digo que ele tem um papel duplo. Ele é ao mesmo tempo ponte e ao mesmo tempo filtro. O que eu quero dizer com isso? Filtro, acho que é uma coisa mais clara e direta aqui. Quando a gente diz que ele é o filtro, é porque ele escolhe deliberadamente o que ele vai colocar e implementar dentro da escola. Isso seja consciente ou não. A escolha é constante e baseado na escolha de quem tomou essa decisão, do que vai colocar para dentro da escola, seja um material didático, ou uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de segurança, qualquer coisa, é um filtro. E esse filtro passou obrigatoriamente pelo gestor, que escolheu ouvir aquela proposta, ou ir atrás daquele tipo de solução, e selecionar e colocar para aplicação. Então, essa é uma responsabilidade muito grande do gestor da escola, que a gente imagina, e é por isso que a gente gosta tanto dessa proximidade com vocês. Porque o impacto para quem está no fim, que são os estudantes, é enorme, baseado nessas decisões que muitas vezes um pequeno grupo de pessoas toma dentro da escola, porque esse filtro já aconteceu. Então a gente pode pensar esse filtro do ponto de vista de escolhas de material, mas também do tipo de tecnologia que coloca, e até das políticas. Vamos poder utilizar celular em sala de aula? Como é que vai ser a interação do pedagógico com ferramentas novas, como a gente vai olhar para chat GPT, qualquer coisa. Isso passa pelo filtro do gestor, que faz esse olhar e coloca para dentro. Só que, usando essa mesma analogia de filtro, por que eu digo que o gestor ele é o filtro e a ponte? Porque, para ele poder filtrar, ele precisa partir de algum lugar. Então, ele parte do que ele conhece ou do que ele tem consciência. A partir disso, ele filtra e afunila para trazer para a escola. Então, aqui eu vou falar dessa parte um pouco mais aberta, que é como a gente expande a quantidade de coisas que a gente passa ou coloca no nosso filtro. E eu acho que o Rafael vai falar muito dessa parte do filtro para dentro, que são dessas ações mais práticas. Mas foi muito legal que o Dani colocou essa sugestão de vamos abrir um pouco os horizontes, falar dessas tendências, porque isso abre o filtro dos mantenedores, dos gestores das escolas, para que eles possam ser esse filtro e escolher o que eles vão colocar aqui para dentro. Então, boa.
para a gente expandir um pouco esse olhar, a gente pensou em trazer coisas bem concretas, e eu comecei a falar de tendências. As tendências que eu vou citar aqui, eu vou citar só algumas, como que a gente pensa nelas, ou como que a gente chegou a escolher essas como tendências. Basicamente, a gente pegou um monte de coisa que a gente via aparecendo, tanto em mídia, ou vindo principalmente das escolas, que vem em formato de preocupação ou de recomendação. Por nós estarmos em mais de 1.400 escolas, a gente tem muito desse benefício, desse grande privilégio, que é receber o input ou estar em constante contato com tantas escolas de tantos perfis diferentes. Então, a gente pega tudo isso e a gente entende no mercado e vai atrás de sinais. Então, de tudo que a gente ouve, ou de todas as necessidades, ou reclamações, ou dores, a gente pega isso e põe no mapeamento. Desse mapeamento, a gente vai começar a olhar para o que de fato são sinais. O que é um sinal? É a criação de uma solução para aquela dor é um sinal. Outras escolas usarem aquela determinada solução ou aquele determinado problema é um outro sinal. E um outro sinal que começa a ser bem complementar é em outras indústrias ou em outros segmentos, para além da educação, esses sinais ou essas soluções são aplicadas. Então, um exemplo aqui que está na cabeça de todo mundo, com certeza, é inteligência artificial. Isso, ele já chegou no estágio de maturidade. Então, apesar dele ser uma tendência, ele já tomou outras formas esse ano. Mas eu ainda trago ele como uma tendência. Então, para trazer diretamente para vocês o que nós enxergamos aqui como 3 tendências, e principalmente ancorando para vocês aí, que são tendências que nós vimos e trouxemos da Beth Londres. A Beth Londres é fundamental nesse processo para trazer para vocês, porque ela é a primeira etapa do. Ela aconteceu em janeiro e a Beth Brasil vai acontecer agora em abril. Então, muitas das coisas que aconteceram ou que se mostraram tendências na Beth Londres podem, é só um pode, claro, não é uma certeza, mas já dão alguns indícios destes sinais que podem aparecer na Bet Brasil. E a Bet Brasil, eu sei que é o lugar onde muitos de vocês estarão, e é um momento muito estratégico para olhar soluções e participar de maneira intencional. Então, boa. Partindo dessas tendências que nós olhamos lá na Bet Londres, o que aconteceu? Nós estivemos lá justamente para ter um pouco desse olhar, e como o nosso core aqui da Layers é tecnologia e ser um integrador de soluções, a gente precisava estar muito conectado com esses sinais, bem dedo no pulso, para a gente entender e poder se plugar em novas soluções aqui. Então, as 3 que eu posso elencar para vocês, que marcaram muito nós e as escolas que estavam presentes conosco, são: a primeira delas é uma surpresa de uma certa forma, que é robótica. É um maker voltado à robótica. Por que que isso surpreende de uma certa forma? Porque robótica está longe de ser uma coisa nova, está longe de ser uma novidade. Mas a quantidade de estandes e soluções de diversos países que estavam lá dão muitos sinais. Então, quais são esses sinais? Primeiro, a quantidade de estandes é um sinal que a gente olha como tem algum movimento acontecendo, seja por necessidade das escolas que fizeram que esses stands aparecessem, ou por uma demanda do mercado de que não veio direto das escolas, mas que essas soluções entenderam que precisavam ofertar isso para a escola. Segunda coisa, é um movimento global. Não só tinham muitos stands, mas como tinham stands de várias regiões do mundo apresentando soluções semelhantes. O que essas soluções tinham em comum? Eram sempre soluções que conectavam um hardware, ou seja, podia ser um Lego, podia ser peças conectoras de outras marcas, mas era sempre algo físico, que havia uma relação direta com o mundo digital, onde a programação acontece e ela é refletida no mundo físico. Por que isso é bem interessante e importante? Que é a história, ela sempre vai com um movimento meio pendular. Então, a gente percebeu que no começo era uma coisa maker, muitas soluções entregando sala maker, kit maker, coisas 100% físicas e papel,
para que o aluno, o estudante e a escola pudesse atuar com metodologias ativas, que foi uma coisa muito discutida 3 anos atrás, e entregavam, olha, tira os seus alunos do digital, vamos trabalhar o físico baseado em papel e nas ferramentas, e aqui a gente faz isso. E depois, junto com a pandemia, começou um outro movimento de muita programação, precisamos ensinar linguagem de programação, letramento digital, como que a gente vai construir esses profissionais do futuro, onde programação é a linguagem que passa e que faz com que todas essas coisas aconteçam. E depois da pandemia, chegando principalmente ali no final de 2022, 2021, esse movimento começou a achar um ponto de equilíbrio, que não vai ser sempre só no mundo físico. O mundo físico ele é importante para qualquer coisa, seja na educação infantil, onde a gente precisa trabalhar as habilidades motoras, psicomotricidade, mas também no ensino médio. E depois a gente sabe também que não adianta só viver no mundo digital, porque o mundo digital tem que ter a conexão com a realidade. Então, esse movimento e essa tendência de robótica foi interessante para ver que ela é esse ponto de equilíbrio. É o encontro das metodologias onde você aplica mais de uma disciplina, essa interdisciplinaridade de aplicação, com o mundo digital. Programa-se coisas no mundo digital, no mundo intangível, onde traduz para o mundo físico, onde você pode trabalhar todas as outras questões de convivência social, trabalho em equipe, liderança. Então, esse é o primeiro movimento que nos chamou a atenção. O segundo deles, que demonstra grandes forças de sinais que também serão aplicadas no Brasil, é segurança. E segurança de um ponto de vista mais aberto. Tanto a cibersegurança, sim, cyberbullying, mas também a segurança dos espaços físicos das escolas. Então, a gente pôde ver também muitos estandes, os que estavam no ano passado, ainda maiores esse ano, e ainda outras ferramentas diferentes voltadas à segurança da escola. E quando eu digo segurança, é isso. É tanto do ambiente físico, soluções de identificação de catraca, soluções que integram o seu CRM junto com o hardware de catraca, com implementação de sistemas de reconhecimento facial e soluções que estão conectadas, inclusive, com a solução de saída segura que a gente vê agora no Brasil multiplicando. Então, a gente já viu pelo menos mais 5 novas soluções que nos procuraram nos últimos 3 meses aqui no Brasil, de segurança. São soluções que estão migrando de atender grandes condomínios, então eles pegaram essas expertises de tratar com grandes condomínios e grandes empresas que têm uma complexidade muito grande de fazer a gestão da segurança, e estão começando a implantar isso em escolas. Então, nesses últimos 3 meses, a gente viu um crescimento muito grande, coisa que a gente viu refletido lá em Londres. Então, segurança que passa, sim, pelos ambientes físicos, mas também movimentos de ferramentas digitais que ajudam a escola a ter tanto uma responsabilidade grande sobre a gestão e controle dos dados que ela trafega, de todos os dados sensíveis, proteções de cibersegurança, proteções de cyberbullying, porque com as novas portarias que foram abertas esse ano, elas estão aparecendo cada vez mais responsabilidades para a escola e questões de segurança de acesso dos estudantes. Então, restrições que podem ser aplicadas de conteúdos para que o estudante não consuma conteúdos inadequados. Então, falamos de robótica, que é o cruzamento digital e físico, e falamos agora sobre segurança desse quesito mais amplo e muitas soluções. A terceira e última, ela não é necessariamente uma novidade, é uma coisa que vocês já conhecem, que é a inteligência artificial, que foi muito debatida, mas o mais interessante foi ver que momento que eles estão agora. Então, até ano passado, discutia-se muito a IA como uma coisa em si, como uma ameaça, e via-se a inteligência artificial como um produto. A grande mudança esse ano, que demonstra uma maturidade muito grande do, do conceito, é que ele deixou de ser uma ferramenta e passou a ser uma forma de.
Então, todas as soluções que a gente via antes se vendendo como eu sou uma solução de inteligência artificial, agora elas todas se comunicam como eu sou uma solução que faz X e que usa inteligência artificial. Porque esse é o que nos parece ser de fato o papel da inteligência artificial. É uma coisa tão presente como a energia elétrica, que permeia tudo, que faz as coisas funcionarem. Mas ela, por si só, sozinha, sem uma aplicação direta e com um propósito, ela não tem muita utilidade e pode ser perigosa. Então, esse movimento de inteligência artificial deixar de ser um produto em si para passar a estar permeada em quase todas as ferramentas, começa a ser uma realidade. Foi muito presente isso na Bet Londres, e a gente começa a imaginar que um movimento semelhante vai começar a acontecer no Brasil também. E também a gente pode ver outros sinais disso, das ferramentas das quais a Layer está conectada, que também estão acompanhando esse movimento. Então elas voltaram a falar do produto que é o core delas, colocaram sim, quase todas hoje têm inteligência artificial para fazer a melhoria da entrega do produto, mas deixaram de falar ou deixaram de dar tanto foco, porque a gente está começando a entender como mercado de que a inteligência artificial passa a ser algo que move e não mais um produto que se fecha em si só. E por que que eu gostei do convite do Dani de falar sobre essas tendências num fórum de captação de alunos? Porque saber dessas tendências, entender o que está acontecendo, é abrir um pouco desse mundo, ou da quantidade de pontes que vocês, gestores, constroem, para passar por esses filtros que o Rafael vai falar muito agora, das questões práticas, das coisas que ainda dá tempo, e sendo o começo do ano, fevereiro, faltam um pouco mais de 45 dias para a BET em abril, Bet Brasil. Então, também é uma oportunidade para vocês pensarem um pouco nisso, pensarem também nas instituições das quais vocês fazem parte e já começar a pensar seriamente. Eu vou a Bet Brasil, ou eu vou trocar uma ferramenta. Que ferramenta é essa que eu preciso? Ir com intencionalidade para a Bet Brasil. Porque a cada ano existem cada vez mais soluções. E a gente entende que, tendo muitas soluções e principalmente com tantas tendências diferentes, uma grande barreira é como que eu, escola, consigo colocar essas novas soluções que são tão necessárias. Porque eu vou ter mais um login senha. Como é que eu vou fazer um instalamento ou enturmação, colocar essa outra ferramenta para rodar? Como que eu coloco mais um aplicativo para que os pais baixem? Então, esse também é um papel da Layers, entender um pouco das coisas que estão acontecendo, trazer ou dar um pouco de ideia e direcionamento para que vocês fiquem atentos a possíveis novas ferramentas, mas mais do que isso, a Layers como ferramenta em si, ela também se propõe a ser esse super app, que é um lugar onde vocês, escolas, possam escolher as ferramentas, colocá-las, sem criar esse ônus adicional para quem vai usar, que é mais um login senha, mais uma plataforma diferente, ou mais um outro app que eu preciso fazer com que a comunidade escolar baixe. Então, a gente também está um pouco aqui para entregar essa possibilidade, ser um pouco deste super app. Rafa, Dani, mais ou menos por aí? É isso aí, cara. Falou bonito, falou tudo. E obrigado aí, Wagner. Acho que foi muito legal esse papo com você. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar aqui no chat, fiquem à vontade, levantem a mão. Então é para ser algo interativo, complementar. E agora é contigo, Rafa. Liberei. Desmuta aí agora, Ah, você vai agora deu conseguir. certo. Estão me ouvindo? Boa, estamos. Legal. Primeiramente, queria agradecer ao Dani, ao Wagner, todo o pessoal da Layers pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de compartilhar o que a gente já aprendeu e o que a gente está aprendendo com as nossas escolas parceiras aqui no Melhor Escola.
Dani, eu também preciso que você libere para mim a apresentação. Eu trouxe uma apresentação para compartilhar com o pessoal. Claro, Eu vou transmitir aqui na tela. vou compartilhar agora contigo. Pronto. Liberado. Certo? E deem um ok assim que a apresentação estiver na tela. Tudo certo? Estão vendo a apresentação? Tudo jóia, estamos vendo. Perfeito. Legal. Pessoal, planejamento e captação de alunos, provavelmente alguns de vocês devem estar se perguntando, esse trem já passou o time, a hora de fazer esse planejamento de captação de alunos era lá atrás, em agosto, em julho, a gente está no final da captação, o que o planejamento tem a ver? Essa apresentação que a gente trouxe aqui, ela é uma apresentação generalista com a ideia geral de como que a escola deve se preparar para fazer uma boa campanha de alta temporada de captação de novos alunos. No entanto, a gente vai passar ela aqui e a gente vai tentar trazer o que a gente ainda pode fazer dentro desse planejamento como uma estratégia de curto prazo para captar alunos ainda nesse último mês de alta temporada. Quem é que vai fazer essa apresentação? Meu nome é Rafael Santo, sou um administrador por formação. Em 2017, tive a oportunidade de entrar na educação básica. Agora, em 2024, vou comemorar 7 anos dentro desse setor. Como head comercial dentro do Melhor Escola e do Quero Bolsa, eu auxilio escolas e grupos educacionais a estruturarem as suas estratégias de captação utilizando marketplace de educação. Em 2021, eu criei um site, um blog, chamado Mercado Educação, com a ideia de reunir informações, dados e notícias do setor de educação básica. Não é tão recente mais, né? Já é desde 2021 para cá, mas essa é a ideia do setor, porque a gente se mantém atualizado e discutindo as ideias do que acontece na educação básica. Antes da gente mergulhar no material, eu trouxe aqui uma contextualização. Esse gráfico aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é um gráfico que simula o comportamento de captação de novos alunos via Marketplace Melhor Escola e Quero Bolsa. Novos alunos, tá? Se esse gráfico tivesse também a rematrícula, ele seria completamente diferente. Então, vale enfatizar, reforçar aqui que a gente está falando apenas de captação de novos alunos. E a gente fez um recorte entre outubro e março, que é quando a gente sabe que existe o maior volume dessa captação de novos alunos. Pessoal, só com esse gráfico aqui, se a gente estivesse no início de campanha, a gente poderia discutir durante um tempão sobre o que a gente poderia fazer para maximizar a nossa captação de alunos, dado o comportamento dos pais na hora de escolher uma escola ao longo desse período, ao longo desses meses de alta captação. Então, vamos lá, eu vou justificar por que a gente ainda está falando que dá tempo de captar alunos. Em outubro, a gente começa a rampar e a gente tem essa captação. Eu estou passando o mouse aqui para a gente acompanhar. A gente tem essa captação e ela vai escalando, ou seja, até dezembro a gente tem uma escalada na captação. Ele vai sendo cada vez mais intenso. Quando a gente vê, esse vale que vocês estão vendo aqui é o período entre Natal e Ano Novo, onde todo mundo precisa descansar, todo mundo quer comemorar, e está certíssimo. Então a gente tem um vale na captação. Mas no começo de janeiro, a escalada é fortíssima e a gente tem um janeiro e um fevereiro, assim, em altíssimo nível de captação de novos alunos. Os sites do Melhor Escola e do Quero Bolsa registram os maiores números de busca, os maiores números de interesse, os maiores números de pagamento, os maiores números de efetivação de matrícula, então nesses períodos entre janeiro e fevereiro, e aí a gente tem uma nova queda. E essa queda que vocês estão vendo aqui é a queda do carnaval. Então as pessoas também estão comemorando, também estão se divertindo, estão viajando. Pós-carnaval, a gente tem um rebote, a gente tem um novo pico, claro que não tão grande quanto os picos anteriores, mas de pessoas que ainda não definiram, de pessoas que ainda que entendem que o ano começa depois do carnaval, de pessoas que estão atrasadas, ou de pessoas que tiveram um contratempo, precisaram mudar de cidade e precisam buscar uma escola.
nesse pico aqui, é exatamente nesse momento que nós estamos, e a gente ainda continua fazendo captação, ainda existem pais buscando escola, e você ainda pode montar uma estratégia que faça com que você consiga aproveitar esses pais que ainda não decidiram qual escola vão colocar os filhos. Como eu falei, essa era uma apresentação generalista, mas a gente vai trazer para esse âmbito de estratégias de curto prazo. O primeiro tópico que eu tenho aqui, no nosso aprofundamento material, é conheça os números e estabeleça suas metas. Lá atrás, em agosto, até um pouquinho antes, a escola, no momento em que ela estava determinando seu planejamento, como ela deveria trabalhar durante toda a campanha, ela deveria definir qual que era essa meta. E como que a gente auxilia a escola a definir essa meta? Existe, primeiro, a evasão natural, ou seja, os alunos que estão no último ano da sua escola e que naturalmente eles vão sair, e a taxa histórica de evasão, que é o percentual ali de alunos que você costuma perder no período de rematrícula. Se a gente somar esses dois casos, você vai ter a evasão total, e isso já vai determinar para você a quantidade de alunos que você precisaria captar durante a campanha toda para que a sua escola se mantesse do mesmo tamanho. Então, a gente pega essa captação e soma mais o quanto a gente quer crescer, e nesse total, nós temos a quantidade de alunos que a gente precisaria, né, a nossa projeção do que a gente precisaria captar durante a alta temporada de matrícula. Mas agora, a gente sabe que boa parte da alta passou, e a gente já pode olhar para trás e saber se aquilo que a gente tinha projetado está no caminho. Então, vamos lá. Olhamos lá, quanto que a gente teria de evasão natural, mais a evasão histórica. Esse número se concretizou, foi maior ou foi menor? Dado esse número, para manter a escola do mesmo tamanho, a gente conseguiu captar a quantidade de alunos que a gente precisava? Sim ou não? Se sim, ou não, é hora de estabelecer metas ou supermetas. Muitos de vocês podem me falar assim: Rafa, bati minha meta. Eu tinha uma quantidade de alunos ali que gerava um crescimento de 10 a 15% para minha escola, bati a minha meta. E agora, o que eu faço? Agora é a hora de você definir uma super meta. Rafa, cheguei nesse momento aqui e não consegui captar a quantidade de alunos que eu estava precisando. O que eu vou fazer? A gente vai discutir aqui. Mas não caiam, gente, na armadilha de falar assim, quantos alunos eu preciso, o máximo possível. Não caiam nessa armadilha dos números generalistas, porque a gente não consegue colocar o esforço suficiente no que a gente precisa fazer para alcançar os números, os objetivos estabelecidos. Então, coloquem números para que a gente possa correr atrás desses números. Se você bateu ele daqui 15 dias, dobra, ou enfim, cresce um pouquinho essa meta, mas sempre coloque números e estabeleça esses objetivos para que você tenha concretude do que você está buscando, do que você está correndo atrás. Beleza? Defina o orçamento. Lá atrás, nós diríamos para todas as nossas escolas parceiras o seguinte: olha, você precisa saber quanto que você pode gastar durante toda a sua campanha e como você vai gastar esse seu orçamento. Então, lembra lá atrás que eu mostrei para vocês o comportamento do gráfico? Ele também determina o quanto de energia e o quanto de dinheiro você pode colocar em cada um dos meses. Não necessariamente é casado, tá? Não significa que no pico de captação você tem que investir a maior parte do seu dinheiro, porque os pais levam um tempo para tomar a decisão, então às vezes você coloca o dinheiro um pouquinho antes, para que nesse momento os pais já conheçam a sua marca e já tenham a sua escola como uma das opções viáveis para que eles possam colocar os filhos. No entanto, você consegue determinar a partir daquele comportamento como que você deve investir o seu dinheiro. Beleza, chegamos até aqui, de novo, vamos olhar para trás e falar o quanto a gente gastou, o quanto a gente ainda pode gastar. Tá? De uma maneira geral, entre fevereiro e março, a escola tem alguma coisa em torno de 9% do orçamento de campanha para poder investir. No entanto, nós já estamos no final de fevereiro, no começo de março, e março é alguma coisa em torno de 1,5% a 2%. Então, a gente vai precisar pensar muito bem como que a gente vai usar. A gente tem mais recursos que, eventualmente, a gente pode investir. Se a gente não bateu a meta ainda, será que a gente não pode apertar um pouquinho aqui? O que a gente pode fazer para conseguir definir um orçamento para trabalhar em março esses alunos que ainda não definiram qual escola eles vão estudar. Lembrando, gente, que
em março, a partir do momento que os pais começam a visitar as escolas, eles levam apenas 4 dias para tomar uma decisão. É muito rápido. Então, assim, no geral, agora, eles estão com muita pressa, eles vão correr, visitar 1, 2, 3, 4 escolas no mesmo dia, ou no máximo em 2 dias. Em 4 dias, eles tomam a decisão de qual escola estudar. Então, tudo acontece muito rápido, por isso que é legal revisar as estratégias, inclusive de nutrição, de contato, de relacionamento com essas pessoas que visitaram a escola. Se você eventualmente levava uma semana para recontatar, agora não compensa mais levar uma semana, tem que ser muito mais rápido, porque a decisão acontece de maneira muito mais rápida. Compreender o tempo, isso aqui também acaba fazendo muito mais sentido lá atrás, mas a gente ainda pode olhar e ver se aquilo que a gente determinou como tempo está fazendo sentido ainda hoje, tá? A compreensão é quantos alunos eu quero captar em determinado mês e até determinado período. Tem escolas que definem uma data limite para a captação de alunos e a partir dali elas não aceitam mais alunos. Enquanto melhor escola, tá? E enquanto pessoa que orienta e auxilia escolas nessas estruturações de estratégia, eu diria para vocês que captação é o ano todo. A escola, se possível, sempre estar aberta a novas captações, porque acontecem captações de alunos todos os dias. Existe uma sazonalidade, existe um volume maior, mas a captação de alunos acontece todos os dias. Então, as escolas que conseguem se manter abertas para isso, elas com certeza maximizam a sua possibilidade de captação, uma vez que isso acontece durante o ano todo. Então, vamos lá, tem escolas que determinam, elas colocam o limite, seja porque isso tem um impacto financeiro, seja porque isso tem um impacto pedagógico para o aluno. Então, entendendo que é a escola quem define, compreenda o tempo, saiba até quando você pode trabalhar e até onde você vai colocar energia nessa captação de novos alunos. Compreenda o mercado e especialmente a sua área de influência. Rafa, bati minha meta, quero arriscar. Beleza, a gente pode pensar em estratégias fora da sua área de influência. Rafa, não bati a minha meta. É muito arriscado fazer estratégias de fora da área de influência. Aqui a ilustração é basicamente o seguinte. Em laranjinha aqui nós temos as escolas e esse pinzinho vermelho são o endereço dos alunos que estão na escola de vocês. No geral, a informação que a gente tem, via as pesquisas que o nosso marketing faz, é que as escolas costumam ter alunos num raio de 5 quilômetros, tá? A grande maioria dos alunos estão num raio de 5 quilômetros da escola. E aí, vale compreender essa área de influência, onde a escola tem mais penetração, onde está a sua melhor capilaridade, onde ela tem mais possibilidade, porque, de novo, a gente vai saber aonde a gente vai colocar a nossa energia, seja de tempo, seja de esforço, ou seja de dinheiro. Concorrência. Galera, perdemos alunos para concorrência? Tem alguém próximo que está levando a maioria desses alunos? Lição de casa, a gente precisa saber quanto essas escolas estão cobrando, qual é o diferencial, como essas escolas se posicionam, por que as pessoas estão escolhendo essa escola e não a minha, para que com esse material em mãos a gente consiga se posicionar e enfrentar as escolas nesse sentido. Se alguém chegar lá para visitar a sua escola, você possivelmente já vai imaginar que ela vai também visitar outra escola, então você tem como se antecipar o seu posicionamento e os seus diferenciais. A população em fase escolar nada mais é do que conhecer o seu potencial, saber qual é a população que está em fase escolar, especialmente das etapas que a sua escola tem cobertura, quantos estão em escolas particulares, quantos estão em escolas públicas, para que você possa traçar a sua estratégia visando um potencial de matrículas na sua praça. Ah, legal, tem até uma dica aqui do Compreendo o Mercado, que é a área do gestor, né, que é uma ferramenta disponibilizada para todos os parceiros do Melhor Escola, onde a gente traz informações gerais sobre a sua praça, ou seja, a sua cidade, de disposição a pagar, mensalidade cheia, mensalidade de desconto, desconto médio e a avaliação das escolas. Você pode entrar lá e já ter uma série de informações sobre a sua cidade média, de maneira com que você possa usar esses dados para tomar decisões. Oi? Bom, que você possa, que você tenha esses dados em mãos para que você possa tomar decisões. Então, uma vez que você
tornou parceiro do Melhor Escola na área do gestor, você tem todas essas informações disponíveis. Eu vou destacar aqui a mensalidade cheia, evidentemente, porque você, conhecendo as escolas concorrentes, conhecendo as escolas que tem na sua região e sabendo qual é a mensalidade que elas cobram, você consegue entender se a sua escola está muito bem posicionada no que se refere a preço. E a avaliação média também é muito importante, porque você consegue fazer um comparativo da sua escola com a média de avaliações da sua cidade. E avaliações, gente, quando a gente está falando de internet, é mega importante, tá? Toda compra que a gente vai fazer, e imagino que com vocês não seja diferente, olhar as avaliações é parte imprescindível do processo, onde a gente vai saber se o vendedor é de confiança, se o produto é bom, se aquilo que está acontecendo ali, se a entrega, né, ela acontece no prazo, e com a escola não é diferente. Todas as avaliações que tem no site do Melhor Escola são de pessoas, de alunos, pais de alunos ou funcionários da escola, e eles transmitem ali qual foi a experiência deles com a escola de vocês. É importante que esse número seja alto, para que nesse comparativo, nesse pesar, os pais escolham visitar a sua escola, e por que não, depois de uma visita, se matricular. E aí a gente pegou todo esse planejamento, toda essa ideia, e vamos nos perguntar se ainda dá tempo, mas eu respondi isso no primeiro slide, dá tempo, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar a mão na massa, e a gente vai colocar a mão na massa, primeiro, revisitando a jornada dos pais, no momento em que eles escolhem uma escola. Eu sei que vocês já estão, assim, cansados de saber, mas eu acho que vale a pena a gente repassar por isso aqui, para que fique bem claro como que funciona essa escolha dos pais no momento que eles estão buscando uma escola. A primeira etapa desse funil de conversão, desse funil de vendas, é o conhecimento da escola. E isso vem especialmente por indicação. Eu sei que indicação é um fator predominante para novos alunos dentro das escolas, mas também vem por internet, vem por meio de mídia, vem por impacto que a escola faz, vem por outdoors, vem por panfletagem, uma série de estratégias que a escola coloca em prática, faz com que os pais tenham conhecimento, né, a consciência de que a escola existe, de que faz sentido para ele e para os filhos dele. E aí, oi. Eu acho que a Thaís Paixão, ela levantou a mão. Acho que talvez ela tenha uma pergunta. Thaís, você quer fazer uma pergunta? Ah, legal, ela mandou aqui, ó. Ah, tá. Gabriel, ajuda a gente aqui. Vai ficar disponível depois? A Vai apresentação do ficar Melhor disponível Escola? sim. Vai ficar disponível sim. Perfeito. Boa, legal, gente. Então a Pode gente ir vai levantando a mão aí. disponibilizar. Boa, pode seguir Bacana. aí, Rafa. Então, os pais têm a consciência de que a escola existe, de que ela faz sentido para os filhos. Ele vai entrar em contato com a escola de vocês e vai marcar uma visita, vai fazer essa visita e a partir daí eles vão tomar a decisão. Vou reforçar os números que a gente falou lá atrás. Os pais precisam tomar a decisão muito rápido. As aulas já começaram, muitos deles estão atrasados, eles sabem que eles estão atrasados nessa tomada de decisão, então eles vão fazer alguma coisa ali, do conheci a escola, matriculei, em média, em 4 dias. Então, se vocês tinham um planejamento que era um pouquinho mais moroso, ele não pode ser igual. Ele vai precisar ser um pouquinho diferente, ele vai precisar ser mais rápido, mais assertivo. O contato com os pais vai precisar acontecer quase que o tempo todo durante esse período de tomada de decisão, para que vocês consigam garantir esse relacionamento, que esse relacionamento se torne aí uma matrícula. E aí, a gente agora vai definir quais as estratégias a gente vai usar nesse curto período que a gente tem, até o final de março, onde ainda a captação é relevante. Como apresentado no gráfico, a gente sabe, a gente não pode romantizar que a grande maioria das matrículas já aconteceu. Então, ou já aconteceu, ou os pais pelo menos já conhecem as escolas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse topo de funil, a gente vai olhar para essa parte ali do conhecimento dos pais, ali onde eles se interessaram pela sua escola, e a gente vai retornar a ligação para eles, a gente vai retornar o contato para eles. E aqui, gente, super atenção, tá? O WhatsApp é uma ferramenta brilhante para a gente fazer contato, assim, principalmente quando a gente precisa fazer contato em massa. Mas ele o WhatsApp não é a melhor ferramenta para conversão. Conversão vai ser melhor em
telefone ou pessoalmente. E aí, se eu fosse trazer algum nível de hierarquia, claro que seria o presencial, telefone e, por último, o WhatsApp. Então, assim, não é que eu estou dizendo para não usar o WhatsApp. Se vocês quiserem fazer um disparo ou uma comunicação para a base de vocês via WhatsApp, entendendo os interesses e as pessoas que ainda não matricularam, que querem abrir uma negociação, ótimo. Mas, se vocês puderem fazer essa primeira negociação por telefone ou presencialmente, vocês vão conseguir ter uma conversão muito melhor. E isso, gente, é baseado no dia a dia do Melhor Escola e no contato que a gente tem com milhares de escolas parceiras, onde a gente consegue entender quais são quais são as melhores ferramentas para converter interessados em matrículas finais. E agora, como a gente está falando de um final de ciclo de captação e falando aí mais especificamente para quem ainda não bateu a meta, para quem não atingiu o objetivo, vale a pena entender os motivos do porquê os pais não escolheram a sua escola, seja porque já escolheram outra, porque isso vai te ajudar futuramente, mas os que ainda não tomaram uma decisão, dado alguma dúvida nesse processo dele de escolha de escola. Se você conhecer, se for precificação, vale a pena colocar a matemática em jogo, ver o que vocês conseguem fazer em termos de precificação. Por isso que a gente colocou ali brindes, bolsas. Bom, escolas, sejam criativas, entendam a dor dos pais e atuem nessa dor dos pais, sem, evidentemente, prejudicar a receita da escola, mas atuem. Isso vai fazer com que vocês consigam ter a atenção dos pais nesse momento de dúvida deles, e se vocês conseguirem ganhar essa atenção, vocês aumentam a probabilidade de captação. Então, a gente colocou alguns pequenos exemplos aqui, mas eu diria, sejam criativas, entendam o que os pais estão precisando e construam estratégias que, de certa forma, vão auxiliar nessa dor dos pais, mas que não sejam, evidentemente, prejudicial ali para a receita e manutenção da escola. Invista nos melhores canais de captação. Aqui eu confesso, eu pedi a ajuda do marketing para entender o que a gente poderia fazer em campanha de captação ainda no final de ciclo, tá? Porque no início de ciclo, a gente tem os canais que a gente já conhece que funcionam, mas muitas das vezes a gente quer arriscar em novos canais. Então, quando a gente vai chegando mais para o final de ciclo, a ideia é a gente focar justamente naqueles que funcionam mais. E aí, isso é muito particular de escola para escola. Mas, eu perguntei para o nosso marketing qual eles acreditavam que seria, assim, de uma maneira geral, os principais canais que a escola poderia apostar nesse momento, que fossem canais eficientes, baratos, ou, por que não, até de graça em alguns casos, né, se você conseguir construir um conteúdo viral, trabalhar nesse determinado período. E aí eles trouxeram aqui Instagram, Facebook, TikTok e Marketplace de educação. Instagram e Facebook a gente sabe que estão os pais e os alunos. TikTok, no geral, tem alguns pais, mas a maioria deles são alunos. Mas alunos são grandes influenciadores, então vale a pena, sim, trabalhar e impactar os alunos, porque se eles tiverem interesse na sua escola, já tem, digamos assim, que meio caminho andado em relação à decisão dos pais. E marketplaces de educação. Marketplace de educação são eficientes. Pessoal, no ano a gente recebe cerca de 10 a 14 milhões de acessos de pessoas que estão buscando especificamente uma escola, falando a nível Brasil. Então, assim, é um canal eficiente, nichado, específico sobre captação de alunos. Se os pais estão lá, as escolas também deveriam estar, porque se os pais estão lá buscando uma escola e o site consegue suprir essa necessidade deles de busca, de escolha, de diferenciação, de opção, possivelmente as escolas que eles vão visitar estarão dentro do site. E você perde essa possibilidade de captação não estando nesses marketplaces de educação. Estruture a sua equipe comercial. Então, a gente olhou para tudo isso que a gente conversou lá, e agora a gente vai fazer aqueles ajustes que a gente comentou. Vamos fazer contato com a nossa base de interessados? Vamos. Qual que vai ser o discurso comercial que a gente vai fazer? Até onde a gente pode chegar? O quanto a gente pode negociar? A gente vai dar desconto? A gente não vai dar? Como que a gente vai trabalhar na estratégia de precificação? Como que a gente vai trabalhar com um pai que está em dúvida entre a nossa escola e a escola X, que é a nossa concorrente? Então, vamos reformular esse pitch comercial. Vamos falar, olha,
vamos determinar essas novas metas e vamos dizer, olha, você é responsável por isso, você é responsável por isso, o seu objetivo é esse. Então, vamos olhar para a nossa equipe comercial, vamos olhar para as pessoas que estão envolvidas nessa captação, e vamos determinar novas responsabilidades, novos números, novos objetivos, novos processos. E, por último aqui, analisar os dados. Isso aqui a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai analisar o que já aconteceu até aqui, mas também todas as melhorias que a gente implementar agora, e toda a estratégia que a gente colocar daqui para março, para o final de março, a gente também vai monitorar dia a dia, o mais próximo que a gente puder, para conseguir fazer as melhorias caso sejam necessárias. Então, esse processo aqui, ele é infinito. A gente coloca nosso planejamento em ação, a gente monitora, a gente encontra os gargalos, os problemas, a gente melhora, volta a colocar o processo em prática. Esse é um ciclo infinito. E não poderia faltar aqui a dica bônus: tornem-se parceiros do Melhor Escola. Como eu falei, nós recebemos de 10 a 14 milhões de acessos todos os anos, de pessoas que estão buscando mais escolas. Temos mais de 7 mil escolas parceiras a nível Brasil e já fizemos captação de mais de 48 mil alunos para essas escolas. Então, aproveitem essa oportunidade, nosso time comercial está aberto para conversar e ajudar na estruturação dessas estratégias de captação de novos alunos o ano inteiro. É isso, Dani. Boa, muito obrigado aí, Rafa. Muito enriquecedor aí esse conteúdo. Eu espero que tenha ajudado todas as escolas. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento, pode ir mandando aí no chat para a gente, que a gente vai responder todas as dúvidas. Lembrando que agora vai acontecer o sorteio, né? Então, eu vou disponibilizar o link para vocês aqui do sorteio. Então, para participar do sorteio é simples, tá? Basta preencher aí o formulário e a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo para vocês. Então, lembrando que o sorteio vai ser uma consultoria, não só tecnológica, mas também de como que a gente pode fazer aí a melhor captação ainda em 2024, tá? Então, eu disponibilizei aqui o link para vocês, tá fixado aqui. O link do sorteio. Eu vou deixar aí mais 5 minutinhos para vocês preencherem. Está aberto para todos que quiserem participar. E mais uma vez, obrigado, Rafa, obrigado, Gabriel, aí pela participação. Acho que foi um evento muito legal aqui, não só para as escolas, mas para todos que estão presentes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Dani, eu que agradeço, principalmente esse bate-papo mais intimista, né, via Meet do Google, uma espécie de um bate-papo, uma reunião aqui mais intimista com as escolas para trocar essas ideias sobre captação. Sim, com certeza. E lembrando, pessoal, que a gente já está com o áudio desabilitado. Então, se vocês quiserem mandar uma pergunta, falar alguma coisa, criticar, agradecer, fiquem à vontade aí para conversar com a gente. O áudio está aberto, é só vocês desmutarem. E enquanto o pessoal vai preenchendo, eu vou deixar aberto aqui para a gente ir tirando as dúvidas e se vocês quiserem conversar também. Ó, a Soraya tem uma dúvida, Rafa. Legal. A nossa orientação é que seja a partir de 20%, porque é a partir de 20% e as escolas começam a ter resultado. Tá? No entanto, vale a pena você conversar com o nosso time comercial para que ele entenda o seu contexto e te oriente sobre as faixas de desconto que fazem mais sentido para a sua praça, para a sua escola e para a sua estratégia. Mas, se a gente puder determinar, se a gente for determinar um número aqui, o ideal é que seja a partir de 20%, porque aí o resultado começa a acontecer. Legal. E aí, Soraya, respondeu sua dúvida? Ficou claro? Quer perguntar mais alguma coisa? Outra dúvida dela. Certo. O Melhor Escola trabalha no sucesso da captação, ou seja, para participar do programa de captação de alunos, a escola não precisa pagar absolutamente nada. E a gente só vai receber caso o aluno se matricule na sua escola. E como que isso funciona? Funciona de uma maneira indireta. Tá? O que eu quero dizer, ele vai pagar essa reserva de bolsa direto para a melhor escola e a escola isenta esse aluno da primeira mensalidade. Então, é assim que funciona o nosso modelo de negócio, assim que a gente trabalha com as escolas.
Você consegue entrar hoje mesmo, amanhã, você consegue colocar a sua escola no ar, melhor escola, você não precisa desembolsar nenhum dinheiro, a gente assume o risco, vamos atrás desses alunos, colocamos esses alunos em contato com a sua escola e a partir do momento que eles se matricularem, a gente recebe essa primeira mensalidade. Pessoal, agradecendo aí pela live. Obrigado você, Thaís. Obrigado, Daila, também pela participação. Paulo levantou a mão, pode fazer a pergunta, Paulo. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu entrei um pouco tarde, mas tem uma colega minha que está assistindo desde o início. A minha pergunta é, esse recurso de vocês se aplica também a polos de faculdade EAD, que é o nosso caso aqui em Brasília? Via Quero Bolsa, tá? Nós estamos dentro de uma holding, a Quero Educação, e ela tem a vertical de educação básica, ela tem a vertical de educação superior. E aí, nesse caso, a gente direcionaria você para a vertical de educação superior. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Só estamos. Acho que a Soraya mandou mais uma dúvida aqui para você, Rafael. Opa, deixa eu ver. Antes dele responder rapidinho, pessoal, só lembrando aqui que eu vou deixar mais 3 minutinhos o formulário, e aí depois eu vou fechar e já faço o sorteio, tá bom? Legal. Essa pergunta é interessantíssima, tá? Primeiro ponto, o Melhor Escola, é regra do melhor Escola, não é nem das escolas, é regra do Melhor Escola, a gente só faz captação de novos alunos. E que, portanto, esse desconto, ele é terceirizado e a responsabilidade por esse desconto é do Melhor Escola. Então, uma vez que ocorra esse conflito internamente, o Melhor Escola é quem é responsável enfim, caso tenha acontecido o pagamento, a melhor escola é responsável por fazer o reembolso. O melhor escola é responsável por intermediar o conflito e o melhor escola é quem é responsável pelo desconto. E a partir do momento que é uma regra do melhor escola, não é trazer para a escola alunos que já são da escola, a escola não vai ter esse problema, porque a gente vai precisar seguir as nossas próprias regras e vamos conseguir intermediar esse conflito diretamente com os alunos. O ideal é que a escola transfira esses alunos para a melhor escola para que a gente possa fazer essa resolução. Mas, de uma maneira geral, tá, Soraya, acho que vale aqui dizer, nós temos muitas escolas parceiras e isso praticamente não acontece. Pouquíssimos casos, tá? E os que acontecem, a gente consegue lidar internamente. A Shirley está perguntando como que podemos entrar em contato com vocês. Eu Acho que eu posso perdi responder? Claro, eu estava abrindo aqui o chat, mas manda bala. Shirley, eu vou mandar para você o link da nossa landing page, é só você fazer o seu cadastro, colocar seu telefone, que amanhã mesmo a gente entra em contato com você, tá bom? Eu vi que tem um pessoal de Jacareí, a nossa sede fica em São José dos Campos. Se quiserem tomar um café, podem convidar, a gente conversa sobre captação de alunos, sobre o modelo de negócio da melhor escola. Enfim, vamos estruturar uma estratégia junto aí para que a gente possa fazer um final de alta temporada muito bom, uma baixa excelente e começar uma próxima alta já a todo vapor. Legal. É isso, pessoal. Estamos chegando aqui já ao fim do tempo, já também para a gente não comprometer o tempo de todos aí. Acredito que as pessoas já preencheram, e aí agora eu finalizo o Forms, tá? Então, a partir de agora, não vai ser possível participar do sorteio. Se alguém não participou, ainda não conseguiu preencher, eu vou deixar aqui 1 minuto para mandar no chat, mas se não, eu já vou fechar e vou fazer o sorteio aqui para todos. Tá bom? Podemos seguir dessa forma. Alguém ainda não conseguiu? Boa, acredito que todo mundo então já deva ter preenchido, tá? Lembrando que eu vou fazer o sorteio aqui via
eu vou utilizar o e-mail de vocês para fazer esse sorteio, né? Porque pode ter nome repetido e tudo mais, então o e-mail ele vai ser ali uma forma mais justa de fazer o sorteio, tá? Então é isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou usando um sorteador online, tá? Então, eu vou abrir para mostrar para vocês e fazer ao vivo com vocês. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês podem me dar um ok, por favor. Acredito que já todos estão conseguindo ver, né? Boa, legal. Então aqui, pessoal, tá todos os nomes das pessoas que colocaram, né, para participar do sorteio. Basicamente, eu vou sortear uma pessoa, então, bora lá. Coloquei uma animaçãozinha aqui. E Thaís. Opa, tô me ligando aqui. Thaís, pbo@gmail.com. Ela ganhou o sorteio. Thaís, aí, Thaís, quer falar alguma coisa? Vamos ver se a Thaís está aqui online com a gente. Provavelmente a Thaís deva ter saído. Tá como atendimento 03? Ah, você quer falar alguma coisa, Thaís? Posso desbloquear você aqui. Se você quiser só desmutar, e aí a gente consegue te ouvir. Mas, se você quiser deixar uma mensagem aqui também, no chat eu leio para todos, Thaís. O Paulo levantou a mão aqui. Ah, pode Não, falar. desculpa, eu estava era aplaudindo e dando os parabéns para a Thaís, desculpa, viu? Legal. Vale também como Ok. aplausos, né? Também. Não, só agradecer mesmo. Obrigado aí, né, por compartilhar o conhecimento e estou muito feliz por ter ganho. Parabéns, Thaís. A gente vai Obrigada. entrar em contato com você nos próximos dias para Perfeito. marcar essa reunião aí com você. Legal. E espero que seja de muito proveito aí. De onde você fala? Eu sou de Jacareí, do Colégio Jacareí. CEP. Ó, que legal. Ali do lado da sede do Melhor Escola. Já pode tomar um café lá com o Rafael, com o Eu já Gabriel. aproveito e tomo café. Boa. Parabéns aí, viu, Vai Thaís? ser um prazer, Thaís. Opa, para todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Eu acho que esse evento foi muito legal. A gente está gravando ele também, então depois vamos disponibilizar para todos aqui, de forma gratuita. Eu vou deixar aqui também o link, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o Super App da Layers, da educação. Então, o Wagner deu uma breve introdução, ele falou ali um pouco mais por cima, mas é isso. Estão convidados também para ir nos visitar. Na BET, a gente vai estar lá. A gente tem um stand que tem um café no centro do nosso stand, então todos aqui estão convidados aí a tomar um café lá conosco. E muito obrigado e boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por tudo, parabéns. Pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau.